Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Eu já vou adiantar que eu estou muito bem. Eu já estou perdido nos gráficos. Na manhã de hoje, eu dei uma olhada no gráfico da Apple. Parece que a gente está em 14º lugar, eu não sei. Uma semana a gente está em 36º. Eu sei que o nosso podcast não para de subir, meu irmão. Isso daqui causa uma felicidade. Tem até a ver com o tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre comunidade, então eu tô bastante feliz. Eu queria saber como é que tá o Rafa hoje. Um dos melhores membros da nossa comunidade, Rafa. Como é que você tá? Eu estou excelentemente bem, João, e tenho que avisar para você uma notícia boa para mim, para você e para nossa convidada, que a luz está em Câncer. Então, essa energia boa, esse momento bom. Não é à toa que essa semana foi incrível. Essa semana, João... Não, eu fiz aula de yoga ontem, galera. E vou te falar, eu tava numa paz. Não, sério, eu tava numa paz. Foi a melhor aula de todas. Eu não queria que terminasse. Eu faço aula toda segunda. Eu tô querendo fazer na quarta agora, que eu acho que eu não vou aguentar esperar pra próxima segunda para ter uma sensação próxima da que eu tive. Então, minha semana tá voando. Certeza que é essa lua aí em Câncer. E eu tô muito feliz. E mais feliz ainda que temos a Bia aqui, que veio nos acompanhar na apresentação desse episódio. Bia, muito feliz com a sua presença. Um beijo. E aí, Bia? Boa noite, galera. Tudo certo por aí? Espero que a noite esteja sendo incrível. Como o sorriso de todos vocês, vamos ter um ótimo programa hoje. E é isso aí, um prazer estar aqui. Não, agora pra galera que tá ouvindo o podcast e ainda não conhece a Bia, quando eu e Fernanda a gente morava no Rio, a Bia praticamente morava lá em casa. A Bia, quando começou os Milionários de Vibe, ela tava na raiz, ela tava na base da estrutura. Ela é comprida, ela que segurava a tenda dos Milionários de Vibe quando a gente não tinha esse castelo que é hoje. Não, com certeza. E hoje a gente está numa presença ilustre da Isadora Barros. Ela vai trocar uma ideia com a gente sobre comunidade, como gerir uma comunidade. E aí, como é que você tá, Isa? Eu tô ótima, melhor agora aqui com vocês. Animadíssima, assim, feliz mesmo. E contemplada por essa lua em Câncer aí. Eu não tava ligada nesse trânsito astrológico, não. Mas agora as coisas fazem sentido. Não, cara, eu cada vez mais que acompanho a astrologia, eu vejo mais sentido. Não, tem uns amigos meus que eles são bem céticos, né? E eles debocham um pouco de mim. E eu confesso que eu já debochei da galera da astrologia. Então eu fico, brother, eu sou idiota. Eu era um idiota. Total. Agora que eu tô e conhecer a verdade, eu tenho que aceitar os caras falando mal e falando, pô, era eu antes. Aí eu tenho que me podar, às vezes eu fico... Não, mas o pior é que quem me escuta acaba caindo no meu papo. Eu já falo só, cara, deixa eu fazer uma mapa astral aí rapidão. Vou te mostrar aqui que é. Não adianta. Mas, ó, vou te falar, a astrologia, a Isa vai confirmar isso, é uma parada que gera muita comunidade. Por isso que a galera se identifica. Que gera pertencimento. Ah, eu sou de Câncer. Câncer é isso. Aí tem uma galera que... Então tu vai gerando todos aqueles gatilhos de pertencimento que você já... Não tem como ignorar a astrologia. E não tem como ignorar a comunidade. Duas coisas inevitáveis, né, Isa? Exatamente, total. E a astrologia mexe com isso, né? Além de ser uma ferramenta de autoconhecimento, né? E também não existe comunidade sem autoconhecimento, assim. Então, a astrologia é maravilhoso, né? A gente pode até marcar um podcast aqui de astrologia. Porque eu já vou ter várias coisas. Mais outro. Ô, Isa, agora aqui... conta pra gente o que é ser gerente de comunidade, que por sinal, essa semana foi o dia do gerente de comunidade, no dia 25. Parabéns pelo dia de gerente de comunidade. Eu sou um cara antenado. Muito, nem eu sabia, eu fiquei sabendo hoje. Eu soube hoje também, se duvidar do mesmo post que você. A internet tá tudo conectado. Mas conta um pouquinho dessa profissão aí pra galera que não conhece, o que faz, como é que é. Massa, Rafa. Eu acho legal a gente já até começar com esse tema, porque por ser uma profissão muito nova, tem muita confusão, né? Essa semana mesmo eu recebi, olha aqui, uma vaga de gestão de comunidade, dica aí pra galera. E aí eu peguei, era uma vaga mídias sociais, né? Que padrão, assim, tem muita confusão, assim, entre mídias e gestão de comunidade.
O que é o gestor de comunidade, né? Ele é o responsável por servir e nutrir a comunidade, né? Podemos dizer assim. Então, o que ele faz? Ele conhece a comunidade. Então, por exemplo, eu vou trazer para uma coisa mais prática, assim, porque senão acho que as pessoas não visualizam. Vamos supor que tem um portal de astrologia, vou até trazer esse tema para já ficar conectado. É um portal de astrologia que gera conteúdos de astrologia e abre espaços para as pessoas comentarem, como se fosse fóruns, assim, para as pessoas se conectarem. O que o gestor vai fazer ali? Além dele ser muitas vezes responsável por essa captura da persona, né? Então ele muitas vezes se responsabiliza sim pela criação de conteúdo, ele vai ser o responsável por conhecer as pessoas ali. Então, tipo, ele que vai ficar monitorando, administrando, sabendo o que as pessoas estão falando, o que as pessoas querem falar, quais são as necessidades das pessoas. Elas estão ali por quê? Porque elas querem adquirir um conhecimento sobre tal, elas estão ali porque elas querem se conectar com astrólogos, digamos assim. Elas estão ali porque elas querem compartilhar aprendizados com outras pessoas que também estão no mesmo processo de aprendizagem como ela. Então, o gestor de comunidade ele vai entender as necessidades das pessoas que estão ali e atender às expectativas das pessoas que estão ali, né? E aí, nisso, gente, é múltiplas skills, né? Assim, desde comunicação, a gestão de pessoas, a criação de conteúdo, a criação de eventos também, dependendo, né? Muitas vezes, facilitação, liderança. Então, são várias skills aí, né? Eu fico brincando que o gestor de comunidade, muitas vezes, ele é o faz tudo, só que esse faz tudo precisa ser focado na comunidade, né? E não um faz tudo da empresa, assim. Tanto que eu brinco que o CEO nunca vai ser o gestor de comunidade. Porque ele precisa ter o foco nas pessoas, né? Em melhorar a experiência e a vivência das pessoas dentro daquela comunidade, seja ela física, seja ela online, etc. Então, é muito esse papel mesmo, de acolher as pessoas para que elas se sintam em comunidade, gerar os gatilhos de pertencimento e identificação e criar eventos, conexão, conteúdo, capacitação para as pessoas que estão ali, porque quando estamos em comunidade, a intenção é que a gente saia de lá melhor, né? Então, o gestor vai ser o responsável por esse cuidado e por esse servir ali. Gente, isso é muito interessante. Eu tô fissurada, tô apaixonada aqui, tô olhando e eu não consigo parar de pensar mil coisas. Como que você descobriu essa área? Essa área me descobriu, na verdade. Mentira! Eu sou advogada, né, por formação, assim, né? Não existe formação de gestão de comunidade, né? É uma coisa bem aleatória, assim. Muitas vezes procuram gente de comunicação. Mas eu formei em Direito, e aí eu fiz um intercâmbio voluntário para Colômbia. Passei 45 dias lá. Mudei a minha vida inteira, né? Voltei falando, vou virar mochileira. É esse o meu objetivo de vida. Só que para eu ser mochileira, eu precisava de dinheiro. E eu não queria advogar. E aí eu me ofereci para trabalhar num coworking que um amigo meu estava abrindo aqui em Brasília. Eu falei, e aí, Léo, tá precisando de funcionário? Tô trabalhando. Ele, Isadora, você acabou de pegar o AB? Eu falei, eu sei, mas não quero usar. Aí eu caí lá de paraquedas no coworking aqui em Brasília. E aí eu falei, beleza, qual é a minha função? É ele, gestão de comunidade. Isso há 4 anos atrás, né? E eu, what the fuck is gestão de comunidade? Aí eu também não sei. Vamos descobrir juntos. Que irado, cara! A gente foi descobrindo, né? Cara, isso é muito sensacional. Muito sensacional. Hoje, assim, quando eu falo, né, nada por acaso, eu acho que a astrologia explicaria. Na verdade, a astrologia explica, assim, porque a minha área de trabalho na astrologia, eu não vou lembrar exatamente a minha casa, mas tá na área de comunidade, sabe? E eu saí do direito... exatamente. E eu saí do direito porque o direito... eu me sentia limitada, assim, em tudo, né? Eu tinha que seguir os padrões, tinha muito pouco relacionamento nos escritórios, né? Os chefões pegam o cliente e te passam e você só fica ali na frente do computador sem nem entender a história por trás. Então, eu fugi do direito e caí numa profissão que tem tudo a ver comigo, assim, porque realmente eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe, hoje em dia. Então, basicamente, você teria que saber sobre uma comunidade específica, ou não? Sim, no cenário que eu estava era um coworking, né? Então é uma comunidade offline, num espaço físico. E aí eu não fazia muito o papel da captura, assim, mas todas as pessoas que chegavam no coworking eu precisava acolher. Então, todo mundo que entrava, eu mandava um e-mail de boas-vindas, me apresentava, já marcava uma reunião com a pessoa, fazia um onboard ali completinho para entender por que as pessoas chegaram até ali, o que elas procuravam até ali, porque é o primeiro passo, né? Se você é um gestor de comunidade, não adianta eu querer atender minha comunidade se eu nem conheço a minha comunidade. Então, meu primeiro passo era eu conhecer as pessoas que estavam ali, fazer esse mapeamento, tipo, quais eram os padrões ali que eu tinha, né? Tinham filhos, não tinham filhos?
Era freelancer, era empregado, o que eles deram para eu poder atender eles, né? E fazer eventos para eles, fazer capacitações para eles, conectar eles, né? Então, chega alguém aqui, eu tenho empresa tal, eu preciso de desenvolvedor e tal. Eu já conhecia todos os desenvolvedores da comunidade, já falava, então vou te conectar aqui com o Paulo, com o Pedro, com o Flávio. E aí já fazia essas conexões, tipo, eu potencializava coisas que muitas vezes acontecem organicamente, né? A partir do momento que a gente está todo mundo no mesmo espaço. Mas é o papel ali do gestor de comunidade potencializa essas conexões, assim, facilita, né? Não, irado. Não, e essa atividade, essa profissão tá crescendo pra caramba, né? Porque acaba que a internet tá forçando todo mundo a até perceber mais essa necessidade. Eu acho que antes da internet não era tão visível a importância da comunidade e agora ficou escancarado. As pessoas viviam em comunidade sem saber. Agora elas são... Teve um post que você fez falando sobre isso, né? Sobre como é impossível não estar em comunidade, que tem a família, tem a escola. E as pessoas antes não viam isso comunidade. Acham que comunidade é só o que está no Orkut. É exatamente isso. Não, e tá crescendo muito, gente, de vaga. Hoje eu recebi uma vaga do Cartoon Network e no esquema freelancer remoto. Eu falei, mano, eu vou mandar. Imagina essa gestora de comunidade do Cartoon Network. Fez parte da minha vida, sacou? Que irado, não? Então tá crescendo muito. Mas eu acredito que nesses... Ui, desculpa, não, pode falar. Não, tem que ser bom com criança, né? Porque a comunidade do Cartoon Network é criança. Mas são eles que estão interagindo no Instagram. Eu acredito que no Facebook ou na época do Orkut, por exemplo, seja mais fácil você identificar quais as comunidades que existem, né? Quando eu estava lá na Inglaterra, a mãe da casa que eu trabalhava, ela tinha o Fitbit, que é um reloginho de corrida, né? E aí ela comentava sempre comigo que nesse relógio você tinha como criar competições, porque ele fazia esse rastreamento, né, de quanto você corria e de quem estava mais próximo de você, e aí meio que você criava um ranking, você convidava pessoas aleatórias, sem você conhecer, você convidava essas pessoas ao redor do mundo que tinham o Fitbit e podiam usar ele. Então, assim, eles criaram, a partir desse grupo de pessoas que corre, uma comunidade incrível também. Tipo, todo mundo interage, as pessoas podem competir entre si. Eu acho incrível isso. Eu acho que não tem outra palavra que qualifique melhor, que não seja tipo, incrível. Né? Maravilhoso. Putz, que conexão, né? Com os caras. Tipo assim, e o mais maneiro pra mim, né, é a simplicidade do recurso, né? Não é um recurso complexo, né? E o impacto que isso gera, né? É que nem eu tava conversando, né? Eu tô aqui gravando, aí tá gravando o celular, o computador filmando pra ver e com um fone de ouvido. Sem fio. Eu falei, nossa, pô, tô cheio de tecnologia, né? E a gente agora, no ano, teve um vírus que tá matando todo mundo, e em um ano a gente criou a vacina, né? Tu vê como a tecnologia, ela tá avançando bizarramente, e isso também é uma série de oportunidades que se cria junto com a tecnologia, novas profissões. Então é muito importante esse espaço, e o trabalho que a Isa faz no Instagram falando sobre essa área. Então recomendo muito para você que está ouvindo o podcast, que está interessado em conhecer mais profissões. Gestão de comunidade é uma profissão que está crescendo pra caramba. Eu estava até lendo umas reportagens sobre isso. Saiu que era uma das 10 profissões que mais tendem da área de tecnologia, que tendem a crescer. Então vale a pena muito conferir. E aí, e uma coisa muito boa, né, Isa, que você está há 4 anos na área, então você largou bem na frente da parada, já criou 4 anos disso. E o que eu tava falando esses dias, eu falei, eu trabalho há 11 anos na área de TI, eu falei assim, cara, foi uma situação de a vida acontecendo, que nem foi com você, e a oportunidade apareceu e eu aceitei. E quando a gente tá no trilho, quando a gente coloca a nossa carreira com uma coisa que faz sentido com a gente, que a gente consegue se desenvolver dentro de uma lógica que coopera a vida pessoal com a vida profissional, isso é muito maneiro. E é muito maneiro, que eu acho foda você falando no Instagram,
é a sua paixão pelo trabalho. Isso é uma parada que é muito, 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 muito maneiro, Isa. Muito maneiro. Como você gosta do trabalho. E eu queria saber o que é mais maneiro no trabalho e o que é mais chato. Nossa, massa. Boa pergunta. O que é mais maneiro, eu posso falar muito de hoje, assim. Eu vim, né, de uma experiência... Eu tô morando numa área rural de Brasília, assim, né, que agora conquistei o sonho do trabalho remoto. E me afastei um pouco da cidade, assim, viver essa experiência, né, porque eu tô num estudo, assim, que a área rural devolve a humanidade nas pessoas, né? A gente saiu da cidade e parece que todo mundo agora virou amigos, é mais solícito, é muito diferente, assim, os padrões comportamentais na área rural e na cidade. Enfim, e aí eu tô agora com essa intenção de colaborar com a minha comunidade, né, local onde eu vivo. E aí eu tô fazendo um diagnóstico, assim, um mapeamento. Então eu tô numa fase que eu tô me conectando com um monte de gente, sabe, para conhecer a comunidade. Então antes de eu estar aqui nessa reunião com vocês, eu fui na casa de uma mulher, numa rua muito longe, assim, na beira da montanha, e me conectei com ela e escutei as histórias de vida dela, as histórias da comunidade que ela tinha para passar, conheci os filhos dela, eles ficaram lá brincando com a gente e tal. Saí de lá, fui para uma reunião numa pizzaria que tem aqui, que era dos empreendedores locais aqui do Lago Oeste, que eles têm um movimento chamado Viva Lago Oeste. Então eu fui nessa reunião também para poder me conectar com eles, conhecer, ver como eu posso colaborar e, né, e me conectar mesmo. Então, para mim, de fato, a melhor parte são os relacionamentos, sabe? Eu amo essa possibilidade que eu tenho de conhecer novas pessoas, de me conectar, tipo, eu sou gestora de comunidade, estou aqui para ajudar, então, tipo, eu já abro uma barreira, sabe? Quebro uma barreira, assim, e crio relacionamentos muito mais fáceis, assim. Então, para mim, de longe, a melhor parte são as pessoas, no fim das contas. E a pior parte, assim, eu acho que é a cabeça, na verdade, sabe? Porque eu até tava brincando, assim, eu tava dando uma consultoria essa semana, eu falei assim, qual é o seu maior medo? Aí ela falar sozinha. Eu tenho muito medo de criar uma comunidade e passar eternamente falando sozinha, sabe? Fazer um evento, não vir ninguém, mandar uma mensagem, não responder ninguém. E esse é um medo que eu tenho até hoje, sabe? Eu tinha pânico de marcar happy hour, sabendo que eu tava lá conectando, sabendo que as pessoas confirmaram, sabendo qualquer coisa, e eu tá lá sozinha. Mas é um medo que é nós com nós mesmos, né? No fim das contas, assim. A gente sempre vai ter esses medos de falhar, medo de não dar certo, né? Então, pra mim, a pior parte é essa de lidar com a cabeça, assim, tipo, com esses conflitos de decepcionar, né? Desse medo de fracassar, sei lá, eu acho que vem daí. Mas, pra mim, a melhor coisa são os relacionamentos, assim. É muita conexão que a gente faz, sabe? Muita mesmo. Eu acredito que esse início de tudo seja... É muito desafiador, né? O início é muito desafiador, porque você tem todos os seus medos, você está basicamente em um processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo. Você está indo contra tudo aquilo que... Todos os seus medos. Tipo, eu morro de medo de falar em público. Mas se você quer ter o seu próprio negócio, às vezes, você vai ter que colocar a sua cara a tapa e começar a falar com as pessoas. Então... Sim, total. E o gestor de comunidade, ele tem muito esse papel, né? Essa liderança, essa comunicação, esse falar em público é o tempo todo, né? Então, são desafios pessoais que a gente tem que passar, né? Sim, com certeza. Não, essa história de sair falando com os outros, eu acho que vai ser bom, gente, de comunidade. Acho que vai dar certo aí. Eu acho que ia dar certo. Só que eu acho que um desafio, né, eu acho de ser gerente de comunidade é que você fica numa situação de liderança, mas que não é liderança, sabe? Você tem que estar em comum, e esse desafio, você fica naquela crise. Porque eu sofro muito isso com os milionários de vibe, né? Que eu fico querendo fazer a comunidade fazer mais sentido para mais pessoas. Eu fico tendo, na minha cabeça, eu fico assim, cara, como é que eu consigo conectar isso com isso, cara? Eu acho que ia dar certo. Eu fico nessa 24 horas, mano, tentando. E aí, vira e mexe, acontece alguma coisa que dá pra falar, ali deu certo, deu gol. Só que fica uma preocupação de você não quer ser o controlador, né? Você quer auxiliar, sabe? Eu acho que isso, pra mim, é o que é o mais conflitante nessa atividade, sabe? Acho que é difícil. Você quer falar assim, brother, tá todo mundo junto. Mas se vocês não se organizar, eu vou ter que pegar minha planchetinha aqui pra fazer. E eu acho que isso é um desafio. E aí fica aqui. Eu acho que para tudo, acho que para a maioria das profissões, né, tem aquela famosa síndrome do impostor, né? Também.
Que eu acho que isso é uma parada, até para criação de conteúdo, eu acho que acontece muito, que a gente acha que nunca está pronto, não, eu preciso mais um pouquinho. E isso eu acho que o emocional, né, em todas as profissões, né, nessa gestão de comunidade, em todas, eu acho que é sempre o maior desafio. Agora, o meu maior desafio, eu acho que é quando eu não tenho liberdade. Que essa semana aconteceu uma parada no trabalho que foi extremamente chato. E eu falei assim, cara, isso é a coisa que eu mais não gosto de fazer no trabalho. Que é quando você não tem liberdade de criação. E o que eu acho maneiro de gestão de comunidade, que como é uma área nova, tipo, normalmente você está em trabalhos inovadores, né? Então é uma área que tem muita abertura até para essa parte de inovação, né? Tipo, você está muito à frente da tecnologia, sempre está com aplicativo novo, Telegram. Então, isso é uma coisa muito boa, né, de quem está pegando profissões que estão mais modernas. Sim, total. E liberdade é um dos pilares na criação de comunidade, né? A gente só ocupa esses lugares que a gente sabe o que a gente tem que fazer, como a gente pode fazer e que a gente é reconhecido dentro daquilo que a gente faz, né? Então, liberdade e autonomia tá nos tops ali, nos top 5 pontos que as comunidades precisam disponibilizar para as pessoas, né? Pra mim, eu também sou muito assim, Rafa, tipo, uma das coisas que eu mais odeio é não ter liberdade. Agora que... Isa, eu quero falar que eu estou aguardando você comprar escrever o seu livro que eu quero comprar. Que eu quero demais comprar esse livro sobre comunidade. Vou ficar na guarda eu também. Vou seguir a régua nos Milionários de Barbie. Eu vou falar, galera, isso aqui é o nosso manual, nosso manifesto. A gente vai ter que seguir o que está aqui. Ponto. Pois Ponto, acabou. É isso. Se a Isa escrever esse livro, vai virar a Bíblia. Não, se Isa não, quando? Para participar do podcast, na próxima temporada, vai ter que ler o livro, vai ter que ler o manual. Não, olha, agora, Isa, eu quero... Vai sair. Não, com certeza. Isa, agora uma pergunta. O que é um bom integrante de comunidade? O que você acha que uma pessoa, para estar dentro da comunidade, ela ser uma pessoa boa para a comunidade, seja a escola dela, seja a família dela, seja o trabalho dela? Quais são as competências que você fala? Quando tem essa pessoa na tua comunidade, fala assim, putz, que sorte. Massa. Eu acho que tem duas personalidades, assim, né, digamos, duas características que eu acho muito importantes, assim. Uma é o compromisso, sabe? Tipo, mano, se você tá numa comunidade, esteja, sabe? De fato, esteja ali. Se você se compromete com uma comunidade, participa, ajuda no que pode ajudar, colabora, responde, sabe? Tipo, interaja. As pessoas que estão trabalhando ali na comunidade, que estão desenvolvendo a comunidade, estão fazendo aquilo para você. Então, faça uso, né? Colabore, seja recíproco. Então, o compromisso eu vejo com uma qualidade muito boa. E eu não sei nem qual característica definir isso, sabe? Mas uma coisa que eu percebo, assim, é pessoas com facilidade de comunicação, compaixão, não sei, mas, tipo, esse perfil das pessoas mais comunicativas, não violentas, porque eu tenho visto muitas experiências, assim, tipo, até vivi uma semana passada, assim, e quando não tem esse cuidado com a comunicação, né, dentro das comunidades, quando é, tipo, aquela pessoa que, fala o que quer, escuta o que quer, lá, isso causa muito conflito, né? Tem quebra de confiança, tem quebra de cultura, quebra dos valores, muitas vezes. E isso pode prejudicar tudo na comunidade, né? Então, pessoas que têm esse cuidado com a comunicação e esse compromisso com a comunidade que participa, sim, acho que, para mim, são as melhores pessoas, sabe? Pessoas que participam são as melhores pessoas. Porque em toda comunidade tem aqueles que não participam, né? Que estão ali só pra consumir mesmo, só pra enfeite, perfil mesmo. Isa, eu acho que você tocou num ponto interessante. Eu tô aqui no cantinho só, escutando e, assim, refletindo pra caramba aqui na minha mente. Eu morava na Polônia, né? Antes de voltar aqui pro Brasil. Eu passei, antes dessa minha aventura de morar na Polônia, eu já estive na Polônia um tempo antes fazendo intercâmbio. E eu morava numa cidade bem afastada lá dos centros de Varsóvia, de Cracóvia. Eu morava numa cidade chamada Szczecin, ela divisa ali com a Alemanha e tal. E aí, no meu intercâmbio, era o seguinte, nós éramos mandados para o mesmo alojamento. E o alojamento tinha, assim, uns 10 andares, 12 andares. Eram 12 andares. E nós, estrangeiros, nós íamos mandados sempre para o mesmo andar.
todos os estrangeiros ali vivendo como se fosse um Big Brother, parecia um Big Brother aquilo lá. Tipo, cada um de uma nacionalidade. Eu, por exemplo, eu era o único brasileiro. Na verdade, não tinha nenhum outro português na época do meu intercâmbio, então eu tive que me virar lá. Tinham bastante turcos, espanhóis, mas tinha uma galera de tudo qualquer diferente cultura. Então a gente acabou ficando amigos, todos nós, no intercâmbio. E aí, o que rolava muito? Rolava muito esse aprendizado dentro da comunidade que a gente via, principalmente cultural. Por exemplo, é o dia do João de cozinhar. Mas, pô, o João não pode cozinhar porco, porque tem bastante turco que é muçulmano que não pode comer porco, entendeu? E eu sempre fui um cara, assim, bastante extrovertido, sempre fui um cara que gostei, sempre consumi informação de todo mundo, sabia do país. Cara, pô, o que você faz? Que maneiro e tal. Estamos até agora com um podcast aí em inglês, dentro aí do nosso podcast. A gente vai entrevistando uma pessoa de cada país do mundo, tá bem legal. Depois conferem lá, fazendo um merchanzinho aí no meio do episódio. Mas aí eu percebia muito isso, que eu aprendia muito com eles. Eu vivia numa comunidade que eram pessoas totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes, e eu me sentia ali, caraca, cara, mas olha isso, a gente tá com culturas totalmente diferentes, mas a gente tá vivendo bem e tal, e eu tentava sempre mediar aquilo, passar minha alegria de brasileiro para eles lá. Eu via que tinha uma galera que não gostava de falar, eu sentava do lado dela lá, ô, meu irmão, como é que tá o teu dia, brother? O que você gosta de fazer? O que você não gosta? E, pô, não, é isso mesmo. E eu acho que na sua profissão é muito disso, né? Você acaba aprendendo bastante com essas pessoas também, né? Total. Eu vivi uma experiência parecida com você, João, lá na Colômbia, assim. Eu morei numa casa com 12 intercambistas também. Galera da Eslovênia, galera da Bélgica, Argentina, México. Foi uma das minhas maiores experiências em comunidade, assim, mas eu não tinha sido gestora ainda, sabe? Hoje eu fico vendo, eu falei, nossa, dava pra fazer tanta coisa ali. Mas foi super aprendizado, assim. Foda demais. Ai, que irado, esse dava pra fazer tanta coisa. Pô, não, isso é muito bom do conhecimento, né? Quando você tem tanta admiração pelo... que vira uma ferramenta nossa, né? É quase um superpoder novo. Pô, se eu tivesse esse superpoder já naquela época... Exatamente isso. Isa, pegando um pouquinho do gatilho que você falou sobre comunicação, você já teve algum caso de pessoa que você trabalhou junto e a pessoa falava para, tipo, quando você falava, abordava algum assunto, a pessoa falava, não, você não sabe do que você está falando, você não entende o suficiente sobre isso. Já teve algum caso assim? Não, Bia, graças a Deus não. Assim, eu já tive Amém. problemas dentro da comunidade, né? Assim, tipo, com membros de comunidade, de quebra de valores, e da comunidade vir me solicitar e eu ter que tomar uma posição, e aí ter que lidar com essas... Comunidade é muito sobre gestão de conflitos também, né? Mas de que pessoas falaram, eu nunca, assim. Não sei se é pelas pessoas que eu trabalho, assim, que graças a Deus são excelentes, assim, ou muito pela área, por ser algo novo, né? Tipo, as pessoas que me contratam, que eu trabalho junto, geralmente não conhecem ninguém que faz o meu trabalho, sabe? Não é tipo mídias sociais que, eu conheço tal pessoa. Sim. Tem tipo, eu te contratei pra você me ajudar com a minha comunidade. Se não for você, quem vai ser, sabe? Eles não têm. Então, eu sou especialista, sacou? Então, eu não tive esse tipo de trabalho, não. Graças a Deus. Que bênção. Eu acho que deve ser Não, o mais agora... difícil, assim, você estar dentro de uma comunidade e por as pessoas não saberem conversar ou não quererem ouvir, né? Porque comunidade também é muito de você manter o ouvido aberto, né? Aquela audição ativa. Total, escutativa. Uhum. Escutativa. Então, eu acho que se tem alguém numa comunidade que não faz questão de ouvir, ela só quer falar, só quer externalizar tudo que ela pensa, aí o trabalho fica bem mais difícil, né? Fica, total. Com certeza. Agora, uma pergunta. Conflito, né? Porque tem que solucionar conflito também. Que, por exemplo, né, que eu penso aqui dos milhares de vibes, às vezes eu tô aqui pensando. O que eu acredito que tem uma série de valores dos milhares de vibes. Tem até um vídeo que eu falo lá dos milhares de vibes, acho que aquele ali bate uma lista. Mas, por exemplo, dentro dessa comunidade, uma coisa que é inaceitável é a homofobia, por exemplo. E aí vamos supor que acontece alguma pessoa, tipo assim, dentro de uma comunidade que tenha mais especificação de quem participa, por exemplo, o coworking, e você tem que... O gestor de comunidade também é essa pessoa que tem que fazer esse tipo de abordagem, né? De saber definir os valores da comunidade e conseguir cobrar quem
quem não tá cumprindo. E como gente de comunidade faz esse tipo de cobrança? Como é que rola essa parte? Da Então, advertência. Muito delicado, assim. Mas, por exemplo, você tem que estar alinhado com o seu chefe, né? Porque quando a gente fala de comunidades, assim, tipo um coworking, que é um serviço e que de bônus tem a comunidade, né? Tem, tipo, se seu chefe, por exemplo, né, é dinheiro acima de tudo, talvez ele não vai estar muito alinhado com os valores ali, né? Talvez, sei lá, se esse for o valor, né? Mas, por exemplo, eu já passei por 2 situações, vou contar aqui, né? Porque fofoca engaja. Vou contar a fofoca aqui. Boa, Isa, gostamos de engajamento. Uma vez, assim, por exemplo, a gente tinha um cliente que era de uma sala privativa, né? Então, a sala era só dele, assim, é um dos nossos maiores serviços. E só que ele nunca ia, assim. E um dos nossos valores era a comunidade. Então, quando o contrato dele acabou, ele quis renovar e a gente não aceitou a renovação, porque a gente falou, mesmo que você pague sempre, pra gente não é útil, porque você não tá interagindo na comunidade, né? Você não tá participando dos eventos, você não tá se conectando com as pessoas, e a gente quer que as pessoas que estejam aqui tenham como valor essa comunidade. Então, foi um marco, assim, sabe? Tipo, pra gente mostrar que, de fato, o nosso valor era o relacionamento ali. E aí, um outro que foi muito, muito tenso foi que a gente teve um cara mais velho que foi lá. E a gente tinha um público bem mais velho, assim. Tipo, a gente achou que só ia galera jovem, mas tinha galera de 68 anos, 70 anos. E que... nem sei qual é a palavra, né? Mas, tipo, eles iam lá e se integravam com a galera. E adoravam o ambiente, se modernizavam e tudo mais. Até a gente teve esse episódio desse cara que foi lá. E na hora que ele foi pra Copa, na Copa a gente tinha uma plaquinha assim, você se torna eternamente responsável pela louça que suja. Porque afinal é um espaço compartilhado, as pessoas eram responsáveis pela própria louça deles, né? Claro. Então a gente deixava esse estímulo. Aí ele chegou lá indignado e falou, oxe, como assim? Eu que tenho que lavar minha louça? Vou trazer minha mulher pra cá, pra lavar a louça dele, sacou? E aí, eu não tava nesse episódio. Só que tinham 3 mulheres na Copa. A gente fez todo um trabalho de comunicação para poder trazer mulheres para o coworking, porque a gente viu no começo que só homem ia. Por mais que atendimento fosse mulher, gerência de comunidade fosse mulher, a gente não tinha homem. E a gente começou a estudar isso e começou a fazer toda uma comunicação voltada para as mulheres saberem que ali era um espaço seguro para elas, né? Elas precisavam desse acolhimento. E aí, 3 mulheres viram e 2 vieram comentar comigo. Tipo, Isa, aconteceu esse episódio, achei horrível e tal. E dentro dos nossos valores estava diversidade, estava não misoginia, né? Tipo, tudo mais, machismo, blá, blá, blá. E aí eu falei, ok, como é que eu vou lidar com essa pessoa, né? Só que essa pessoa, ele era contratado de um cara que foi o cara que fechou o contrato com a gente. Então eu tive que lidar com esse cara, né? Eu falei, bom, não vou ultrapassar os limites, né? O meu contrato é com o cara. E eu falei com o chefe dele, expliquei a situação. E perguntei se o chefe dele queria conversar com ele ou se eu poderia conversar, mas que a conversa teria que rolar, sabe? E aí ele falou, não, Isa, você pode conversar, eu prefiro... mil desculpas, não imaginava isso, você pode conversar aqui, eu não vou conseguir conversar, não. Parece que eles tinham uma relação pessoal fora dali, sabe? Uma amizade de família, uma parada assim. Ele falou, pode conversar, pega esse barco aí, tem minha aprovação, mas eu não vou falar, não. Aí eu falei, beleza. Aí, quando eu chamei o cara pra conversar, o que aconteceu? Pandemia. E aí o cara saiu e foi para um outro coworking que não tinha fechado. E aí o cara que chegou lá nesse outro coworking contando essa história, tirando vantagem, sabe? Tipo, nossa, incomodei todas as mulherzinhas lá do coworking e tal, porque aconteceu isso. Só que a gerente de comunidade lá desse outro coworking era minha amiga. Aí ela já me mandou uma mensagem assim, Isa, você conhece Klaus, o fulano, né? E eu, vixe, o que ele aprontou? Já sabia, né? E disse que lá ele fazia as mesmas coisas e tal, e aí ele teve que ser expulso desse outro coworking, sacou? Saiu de mim, mas era eu que ia ter que ter essa conversa, mas passou para outra gestora de comunidade. Meu Deus, e ele é super orgulhoso ainda falando. Eu que tinha falado. Eu acho que... Acho que isso é o principal, né, Isa? É você se dar com essas... tentar desconstruir, principalmente a galera mais velha, né? Eu acho que é uma barreira que... não só você como gestora de comunidade, mas todos nós enfrentamos, né? Para vocês que são mulheres, então, enfim, vocês têm mais voz, mas é impressionante, a gente sempre tenta combater quando alguém tem uma atitude machista perto da gente. Então, para você como gestora de comunidade, como é que é agir com isso, cara? Como é que você sentiu nesse momento que você escutou desculpa aí a palavra aí, mas esse babaca aí, falando um troço desse?
Não, o melhor, João, me desculpa a palavra aí, esse babaca. O Caio Ribeiro, né? Palavrão. O Caio Ribeiro, né? Rafa, tô igual o Caio Ribeiro, né? Aquele bananão. Super cuidadoso. É super delicado mesmo, assim. Bom, é delicado, assim, tipo... Eu sempre tenho um pouco de medo, sabe? Porque, por exemplo, essa gestora de comunidade que teve que chamar a atenção dele, ela ouviu um monte de coisa, sabe? Ele diminuiu ela e tudo mais. E aí os chefes dela, que eram homens, que eram mais velhos, tiveram que intervir pra falar com ele, assim, sabe? Mas eu sempre tive bastante apoio do meu chefe também, assim, sabe? Tipo, lá ele fala, tipo, seu bem-estar em primeiro lugar, sabe? Se estão te assediando, se estão te desrespeitando, você tem total liberdade pra qualquer coisa. Quer expulsar a pessoa daqui, expulsa a pessoa daqui. Então... O problema com pessoas assim... Esse apoio, assim. O problema com pessoas assim é justamente que elas tentam buscar uma justificativa no que você faz ou no ambiente que você está inserido, né? Sim. Por exemplo, aconteceu um episódio assim também, desse jeito, quando eu trabalhava de recepcionista num hostel. Eu era voluntária recepcionista no hostel aí em São Paulo. E aí teve eu morava, né, no hostel. E aí um dos hóspedes, toda vez ele ficava olhando, e aí às vezes eu ia ao banheiro antes de dormir, e ele passava e ficava olhando mesmo. E teve um dia que ele fez um comentário super horroroso, super horrível, calhou de eu ouvir, e eu não me sentia mais segura saindo do quarto onde eu dormia. E aí eu fui falar com a minha gerente no dia seguinte, e aí é que tá a diferença entre um chefe e um líder, né? É o que todo mundo comenta o tempo todo. Eu fui conversar com ela e ela falou: Bia, não foi só com você que ele já fez isso, essa atitude dele não vai passar, não, você tem o meu total apoio. Aí ela não só, a partir desde essa conversa que ela teve comigo, ela também conversou com o dono do hostel, e aí ele falou: se vocês não quiserem que ele entre mais aqui, vocês já separem a mala dele do lado de fora, e ele não entra mais, ele não precisa nem acertar a conta, não precisa pagar nada. E aí a gente foi conversar com ele, eu e ela, e ele tentava justificar de todas as formas essa atitude horrorosa. É só uma brincadeirinha, né? Esse cara, por exemplo, ele justificava falando: era só uma brincadeirinha, essas mulheres hoje estão muito mimizenta. Era bem assim. Exatamente. Cara, inacreditavelmente, aviso para vocês que o ano é 2021 e a gente ainda tá tentando resolver esse problema. Não, os caras do futuro devem ouvir essa gravação aqui e vão falar: não é possível, mano. 2021 os caras ainda estavam nisso. Inacreditavelmente. Espero que sim, né, Rafa? Espero que no futuro eles pensem assim mesmo, né? Não estejam mais discutindo sobre isso é o principal, né? Tomara, né? Esse é o desejo, na verdade. Mas é complicado, cara. A gente tem um privilégio, cara. Eu e o Rafa, nós somos privilegiados nesse ponto. Eu acho que uma comunidade... Acho que o principal mesmo é a gente valorizar essas coisas, tentar passar, tentar desconstruir qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de atos machistas ou racistas. Acho que isso é o principal. Eu achei incrível quando vocês fizeram um podcast com a Thaís, falando sobre sexualidade. A Thaís é incrível. E sempre, assunto de sexualidade é sempre bom tratar entre todos, né? Incluir sempre o máximo de opinião feminina no assunto, deixar os homens perguntarem o que querem. Exatamente. Não, pra mim, a gente aqui tá mais pra fazer pergunta, cara. A gente é mais ouvir vocês. Não, exatamente. O que a gente quer mesmo é isso. É aquela conversa de bar, deixar o microfone aberto para vocês, construir qualquer tipo de coisa, enfim, qualquer coisa. Eu acho que rola muito isso nas comunidades também, né, Isa? Muito. É gerar diálogo mesmo, né? Espaços seguros. Pode falar, Rafa. Mas, inclusive, Isa, até isso, né? O ato dos movimentos de minorias também são uma comunidade, né? A gente tem os movimentos LGBTQ+, tem os movimentos feministas, o movimento negro,
Então, também a necessidade de comunidade, até para você encontrar as dificuldades que vocês têm, porque aquilo, né? Quando uma mulher sofre assédio, tanto a gente vê até os casos de denúncia, né? Quando tem a primeira acusação de assédio, são várias mulheres que acusam em seguida, porque elas se identificam, se encontram ali e vê mais força para tomar uma ação, né? Que ela sozinha não vai dar nada, e quando ela vê que ela não está sozinha, ela se vê dentro de um grupo, né? Isso dá mais segurança, dá mais força, essas coisas todas. Tá tudo é comunidade, não tem jeito isso. Tudo, Rafa. E é isso, tipo, esses movimentos, né, LGBT, o movimento negro, o movimento feminista, eles ganham força porque é isso, é onde a gente encontra um espaço seguro com pessoas que nos entendem, que a gente pode ser quem a gente é, que a gente pode pertencer, que a gente se identifica. Então, eles ganham muito mais voz, né? Muito mais força, assim. Mas tudo é comunidade também. Mas é isso, Rafa. Tudo é comunidade, né? Escola é comunidade, igreja é comunidade, o lugar que você trabalha é uma comunidade, Mas aí, a diferença, que é o que eu venho implementar, né? Que é o que eu tô tentando levantar a bandeira, assim, é que a gente não tá cuidando dessas comunidades como comunidades mesmo, né? Tipo, beleza, a escola é uma puta, será que puta tenho que pedir desculpa? Pode falar qualquer... Não, pode. Desculpa, Laís. Pode falar qualquer coisa, Não, Isa, puta pode falar, você não pode falar babaca aqui. Babaca não. Ih, não podia não essa palavra. Tô brincando, pode falar qualquer coisa. Eu vou botar aquele ezinho de explicit do lado do episódio, relaxa. Bota o pi, quando a Isa falar puta, fala pi. Não, pode falar. É conversa de bar. É uma puta oportunidade de comunidade, né? Mas muitas vezes nas escolas a gente não encontra esse espaço seguro, esse acolhimento, esse servir, né? Não encontra essa individualização das pessoas que estão ali. Então, comunidade, muitas vezes, é uma comunidade desperdiçada, porque é uma coisa com outro foco, assim, né? Sem esse cuidado que as comunidades precisam ter, assim. Então, tudo é uma comunidade, mas nem tudo é uma comunidade intencional, né? Então, tem esse cuidado, assim, porque na comunidade tem muita competição, tem muito medo, tem muita insegurança. Então, a comunidade, a gente ainda vibra um pouco nesse sistema escasso, assim, né? Tipo, de desconfiança e competição. Mas meu objetivo de vida é mudar esses cenários e ocupar todos esses lugares com comunidades intencionais, espaços acolhedores de segurança, individualização, pertencimento e tal. Não, foda demais. Isa, agora eu só sei de uma coisa. Depois de todas essas dicas, todas as comunidades que eu participar, eu vou ser o melhor pessoa da comunidade. Eu vou ser ativo. Eu vou responder todo mundo, eu vou fazer as paradas todas, não vou deixar de participar em nada. Eu vou ser um cara firme e forte em tudo que é a comunidade que eu participar. Certeza. Tem que ser. Você já está sendo. Na comunidade milionária você já está sendo. Ó, já vou te dando feedback. Não, sou esforçado nessa comunidade. Cara. Já escreveu livro e tudo. Isso é muito louco. Você é meu guerreirinho. Porque eu recebo muito essa pergunta, tipo, Isa, como eu faço para participar de comunidades? Eu falo, caramba, participando, cara. Participa, responde as pessoas, interage, se relaciona, esteja aberto para o movimento, né? Se apresente, se conecte, entende o que está acontecendo ali. Porque nós somos seres sociáveis, né? A gente nasceu, a gente desenvolveu, a gente só é essa espécie predominante por causa das comunidades. Então, era para ser natural, sabe? Mas não é. Sim. Parece que no mundo que a gente vive hoje de tanta tecnologia, parece que você interagir com o outro não é mais uma coisa natural. Parece que tudo é muito de caso pensado, parece que você tem que pensar milhões. É óbvio que você tem que pensar muito antes de você falar qualquer coisa, né? Isso na vida normalmente também é assim. Mas parece que não é mais orgânico, parece que é completamente artificial. Sim, real. Não, com certeza. Já nessa... Não, mas eu acho que Pode falar, Rafa. Eu fico uma parada que eu faço muito, eu penso muito, né, nos milionários de vibe.
uma coisa que eu tento muito é fazer outros milionários de vibe interagirem. Tipo, é uma parada que eu acho muito maneiro, que pra mim faz todo sentido. Na minha cabeça, é até um pouco matematicamente lógica básica. Tipo assim, eu penso assim, o cara chegou numa festa aqui em casa, ele viu 5 amigos meus, e ele foi lá e fez 5 amigos. E ele fala, putz, teoricamente é os milionários de vibe que o Rafael falou. A ideia é que a gente tenha um lugar na internet que tenha essa galera reunida. Então, basicamente, seria o seguinte: se você está fazendo uma parada e você encontrou um cara lá que está no mesmo interesse que você, ele subitamente está um pouco disponível. Então, eu queria que a galera tivesse essa relação umas com as outras, sem que eu intermediasse nada. Ela simplesmente falasse assim, falou, pô, se esse cara aí tá nos milionários de vibe e eu também sou milionário de vibe, ele é acessível para mim. Ele tá na mesma comunidade que eu, sabe? Eu queria que as pessoas tivessem essa ideia. Só que existe uma certa dificuldade. Tipo assim, nesse tempo, analisando a comunidade, ela interage somente se eu aplicar uma força direta no contato. Falar, não, fulano e ciclano, vem pra cá, se juntam. Agora, de uma maneira mais involuntária, é muito difícil. Aí, nos últimos dias, até aconteceu de uma menina específica da comunidade, ela criou várias conexões. Só ela. Aí eu falei, mano, mas que louca é essa, mano? Porque diferente de todo mundo, ela conseguiu... Cara, Maduna... Não, inclusive, ela é uma mina que eu não conheço. Eu nunca vi presencialmente. Caralho. E ela gerou contato... A Yara, não, ela tá nos Milionários de Vibe, inclusive. Ela eu tá conhece a Yara. Na segunda-feira, ela grava os stories. Não, eu nunca vi a Yara, mano. Mas, não, é como se eu conhecesse pra caralho. Não, e ela conhece geral que eu conheço. E ela fica íntima dos outros, ela faz contato de todo mundo. Caralho, eu fico assim, Chama sabe? Yara. Ela é aquela pessoa de comunidade. Ela é boa. É muito boa, cara. Ela tá toda segunda-feira lá nos nossos stories. Eu falei, pô, ela é amigona do Rafa, que não sei o quê. Foda isso, mas né? ela é muito engajada, cara. Não, e ela é muito engajada, ela é muito conectada com a ideia, tá ligado? E ela é pedagoga e ela dá aula para crianças, né? Se ela tem meio que... Ela tá para fazer o mestrado dela sobre um ensinamento mais motivacional, com base de bilhete, deixa um bilhetinho, ela faz toda uma dinâmica muito maneira, muito bonito o jeito que ela faz na dinâmica. Tipo assim, ela é bilionaraça de vibe e ela conecta muito a ideia com o trabalho dela, é muito irado. E tipo assim, ela pegou uma identificação assim, que vou te falar, eu tenho que parar pra pegar o trilho dela, dessa conexão toda. Porque é muito irado. E é muito bonito você ver isso, sabe? Ver que... Sim. Eu imagino você lá no co-work, lá separado ali, olhando e tu vê as tuas crianças brincando lá uma coisa e fala, pô, meu trabalho tá dando certo. Nossa, consegui criar um ambiente colaborativo, a galera conseguiu entender que a gente tem uma preocupação de escolher pessoas legais. A gente não tá catando todo mundo, a gente tá tentando encontrar um perfil que se conecte. Temos valores aqui iguais, e aí fazer essa conexão é maneiro pra caraca. Nossa, é maneiro pra caraca. Eu sou dessas que ainda chega depois ali, sabe? O que vocês estão aprontando aí? Porque eu quero ficar sabendo o que tá acontecendo nas conexões. Não, fofoca gera engajamento. Eu fico... O pior é que eu fico curioso, eu fico quieto, falando, não vou deixar lá. Vou até fingir pra eles quando eu tô vendo eles lá. Rafa, curiosidade. Não gosto disso. Se eu faço um intermédio, como assim não fico sabendo das coisas? Eu acho inadmissível. Curiosidade é uma das skills do gestor de comunidade, sabe? Porque curiosidade gera relacionamento ali também. Então eu sou dessas. Eu vi lá eles se movimentando. E aí, então, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão aprontando aqui? Me atualiza aqui. Que movimento é esse? Não, ô Isa, já pegando esse gancho aí, esse gatilho, então o que não pode faltar numa comunidade para ela funcionar bem? Massa. O que não pode faltar? Eu brinco, né? Eu recebi essa pergunta nos stories, eu falei assim, pessoas. Porque, né? Não existe comunidade sem pessoas. Aí... Vixe. O que não pode faltar? Relacionamento, na verdade, João. Eu acho que é isso, relacionamento. Porque, tipo assim, tem até um conflito, né? A galera fala, aqui meu Instagram, minha comunidade.
aqui, sei lá, meus clientes, minha comunidade. Mas tem relacionamento entre todas as partes ou é esse relacionamento unilateral, você falando e a outra pessoa te ouvindo e no máximo te respondendo e no máximo você respondendo e ninguém se conecta com nada além de você ali, sacou? Isso não é uma comunidade. Por isso que eu brinco, o canal do Telegram não é uma comunidade. Um chat é, canal não. Então, um Instagram, ele não é uma comunidade. Ele é uma audiência, né? Não, né? Então, o que não pode faltar é um relacionamento, comunicação entre todas as partes, assim, conexão. Eu ia até perguntar, puxar o gancho aqui, que eu acho que faz sentido, como que é essa comunidade milionária de vibes? Tipo, tem algum lugar que as pessoas entrem? Tipo, como é que essa pessoa se conectou, Yara se conectou com tantas pessoas, assim? Onde é que ela achou essas pessoas? Então, a Yara se conectou pelas pessoas que apareceram. Eu acho que era a galera que fez podcast. E depois ela se conectava no próprio comentário do Instagram. Tipo, Da hora. a pessoa eu postava, ela respondia o comentário, ela inventava um diálogo. Aí depois, tipo, como ela acompanha os podcasts, então sempre ela respondia algum comentário de alguém, tipo assim, interagia com alguém. A parada foi criando uma relação desse jeito. Não, o ambiente não tava nada propício, hein? Foi mérito nenhum, meu. Foi mérito todo dela. O que precisa para criar uma comunidade? Intenção. Então, a Yara tinha intenção de se relacionar ali, né? Senão ela não tava respondendo as pessoas. Mas aí, o que eu ia falar é, tá na hora do Milionários do Vibe abrir um chat aí no Telegram, né? Colocar essas pessoas que querem continuar a conversa que rola aqui pra lá. É uma possibilidade. Eita, que loucura! Um desafio aqui, ó. Rafa ficou até nervoso. É isso, não, com certeza. A gente tenta, né? Até a gente tem aquele grupinho no WhatsApp, mas tá faltando. Não, acho uma boa. Não, mas agora não. Não, agora não, calma. Agora eu tô com uma confiança muito maior de qualquer atitude nesse sentido. Agora eu tô embasado aqui com uma especialista. Agora o jogo mudou. É porque eu acompanhei 2 fenômenos na internet, assim, gente. Uma fotógrafa que mora em Paris, e que aí ela tem um discurso, assim, né, algumas vezes polêmico, assim, ela é contra a aliança, ela é contra a festa para criança, essas festas monstruosas. Ela é bem politizada, né, então sempre tá levantando uns temas mais políticos ali. E aí, a audiência dela, né, as pessoas que seguiam ela no Instagram, começaram a criar bolhas. Tipo, bolha São Paulo, bolha Rio de Janeiro, bolha Lisboa, bolha, sei lá, Espanha. E aí ela não estava em nenhuma dessas comunidades, mas ela divulgou no Instagram delas, e aí outras pessoas moderavam, né, as pessoas que criaram um grupo, e aí ela, tipo, tinha 30 comunidades das pessoas que se identificavam com ela por região, sacou? E deu super certo, assim, as comunidades aconteciam porque as pessoas, tipo assim, se a pessoa tá aqui na comunidade é porque ela concorda com o discurso da Mirella, né? Então eu vou estar nessa comunidade. E aí uma outra influenciadora que eu vi também, assim, ela falou, também levantava vários temas, assim, as pessoas queriam conversar, ela já não tinha braço mais para responder as pessoas, e ela falou, galera, eu vou criar uma comunidade, vocês interajam sobre os assuntos que eu trago aqui, interajam lá na comunidade. E aí ela criou, tipo, em 2 dias ela tava com 2.000 membros lá no chat no Telegram, e toda hora que eu entro no meu Telegram tem, tipo, 2.000, 5.000, 6.000 mensagens aleatórias, daquelas que você nem consegue entender, mas uma eterna conversa sobre vários temas que permeiam o universo dessa influenciadora, sabe? E a influenciadora nem aparece lá, na verdade, porque sem condições, né? Ela acabou de ter um filho também. Mas, tipo, a comunidade acontece, sabe? Então, ter um espaço, assim, no Telegram, Milionários de Vibe, que as pessoas possam continuar as conversas que a gente puxa aqui, pode estar aí no plano de vocês. Eu faria parte. Não, com certeza. Tá anotado aqui já. Com certeza. Não, por sinal, agora eu tô mó organizado, galera. Não, por sinal, a Isa é uma colaboradora disso também. Não, esse mês, eu tô na comunidade dessa pra gente ficar mais produtivo, a gente quer começar 2021 como? Com o pé direito, né? Aí essa semana, agora eu uso até o Google Agenda, inclusive. Não, agora eu uso o Google Agenda para tudo. Eu marco dentista, eu boto no Google Agenda. Eu marco de encontrar amigo meu, eu boto no Google Agenda agora. 2021 eu sou um cara da organização. E vou botar aqui na minha lista, criar o canal no Telegram pra gente continuar essa conversa. Criar o chat, as pessoas não interagem, não. Não, já tô errando. Olha eu, bobagem aí, ó. Não, o chat. O canal é audiência, o chat é comunidade. Interação. Você pode criar os dois já, na verdade, porque o canal, ele organiza o que você fala, né? As pessoas não perdem o que vocês trazem.
Mas aí no chat eles conversam sobre o que foi trazido, sabe? Então você pode criar os dois. No Telegram ele possibilita que você conecte um no outro. Então a pessoa entra no canal, ela já consegue entrar no chat para poder comentar o que você tá falando, sabe? Não, foda demais. Não, com certeza, vai ser criado, com certeza. Então, meus milionários, a gente tá chegando, infelizmente, aí no final do nosso podcast. Foi uma aula da Isa aqui. Muito obrigado, Isa. E queria uma declaração final sua aí. Eu quero fazer parte desse fórum aqui, tá em todos os podcasts agora. Eu quero fazer parte dessa comunidade, pô. Não, você mais que já fez parte. Gente. Eu amei, real. Não, ô Isa, quando a minha amiga te mandou o seu Instagram, ela falou, pô, Rafa, olha esse Instagram, essa menina aqui, ela tem muita vibe de vocês. Então aí, você já é milionária de vibe, antes de saber dos milionários de vibe, isso aí não tem como. Certeza. Isa, muito obrigado por você, que foi espetacular, sério, você foi fantástica. Ótimo seu trabalho no Instagram, sou um admiradorzaço. Galera, recomendo, sigam a Isa. Mesmo que você não tenha o interesse de trabalhar com gestão de comunidade está em muitos lugares, é uma dinâmica importante você saber como funciona, entender a lógica dela. Eu aprendo pra caramba com a... Eu não tenho a intenção de virar um gestor de comunidade, mas aprendo ultra com a Isa, até sobre gestão de pessoas, de várias coisas, tem temas muito interessantes, vale a pena acompanhar ela. E é uma coisa. E muito obrigado. Não. E assim, eu também quero te agradecer muito você aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Você maravilhosa como sempre. Joãozinho, meu querido, igualmente um abraço. Muito obrigado por mais. Não, e hoje não é qualquer episódio, não. Hoje é o episódio número 30. É o número 30 da gente. Exatamente, cara. Não, e 31 do João, porque o João tem um episódio a mais. Que tem um episódio em inglês que a gente tá fazendo. É verdade. Então o João é o 31 dele, é o meu que é o 30. Não, Gente, olha, obrigada a vocês pela oportunidade, foi muito incrível a conversa. Isa, encantadora, João, amor de pessoa, Rafa, amor da minha vida todinha. Foi incrível falar com vocês. Não, gratidão, gente. Gratidão, Isa. Gratidão, Bia, por ter substituído o Fernandinho hoje. Hoje o Fernandinho tava perdido lá em Búzios e falou, eu não vou conseguir, gente, não sei o quê. E o Rafa salvou nossa vida aí com você. Foi uma presença ilustre no nosso podcast. Isa, obrigado pela aula de hoje. Foi uma aula, hoje não foi uma conversa, foi uma aula sua. Fiquei aqui no cantinho, só escutando, absorvendo tudo assim, dei várias refletidas com a minha mente aqui. Então é isso, meus milionários. Muito obrigado. Vejo vocês semana que vem. Um abraço.